às vezes difíceis, mas o Senhor nos dá vitória. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 19. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis 19. Glória a Jesus. Do 1 ao 7. Glória a Jesus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinho. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos levantassem, que orassem pela palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos ficar de pé em oração. Glória a Deus. Amém, Senhor. Bendito Deus, maravilhoso Pai, você entrou no melhor da sua vida quando você encontrou Jesus, na verdade, todos nós, no momento que encontramos Jesus, nós recebemos dele uma porta aberta, e essa porta basta com que a gente passe por ela para que a gente tenha as vitórias que a gente precisa. E assim também foi na vida de Eliseu. Eliseu conheceu o Senhor e ele tinha um chamado de Deus. E ele seguia naquele chamado para cumpri-lo de acordo com o que o Senhor havia prometido para a vida dele. E ele conseguia em todos os momentos da sua vida permanecer em pé, fazendo aquilo que o Senhor ordenava. E ele teve uma orientação de Deus, uma força de Deus muito tremenda para combater o inferno. E ele exercia esta direção, essa autoridade com toda a sabedoria que Deus lhe encaminhava para que ele continuasse na terra, destruindo todas as obras do inferno. Elias, ele era uma pessoa que os milagres o acompanhavam, porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que adorava a Deus, ele era um homem que sabia que Deus era tudo na vida dele. E da mesma maneira somos nós. Nós, quando encontramos Jesus Cristo, nós seguimos o nosso caminho e temos uma chamada como o chamado de Deus, assim como Elias tinha, para destruir as obras do inferno, aleluia, em nome de Jesus, para caminhar desta terra com a cabeça erguida e veio o melhor de Deus. Elias, ele tinha, sabe, muitos exemplos de vitória. O fogo no altar, quando ele destruiu lá aqueles altares de Baal, ele viu uma pequena nuvem, ele já sabia que ia chover e houve vitória através da sua palavra. O profeta de Deus que falava e aquilo acontecia porque Deus
colocar aqui, 112, versículos 7 e 8, diz assim: que o homem de Deus, que a pessoa que é honrada por Deus, ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. E no versículo 8 diz assim: o seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Elias estava ali, diante de uma adversária. Jezabel lançou uma grande ameaça para aquele homem. Disse que o mataria, como matou a todos os outros profetas que estavam ali naquela cidade. Amém? Vamos ler de novo? Então o homem que tem Deus, que é honrado por Deus, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Aleluia! Glória a Deus. Só que naquele momento Elias se esqueceu de todos os milagres que Deus já havia feito na sua vida. Elias mostrou ali que ele é muito parecido conosco. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação difícil e nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. A palavra do Senhor diz assim: ó Senhor, que nós não nos esqueçamos, Senhor, de nenhum dos seus benefícios. E por que nós não devemos esquecer? Para que nós possamos prosseguir, caminhar em frente sem ter medo das más notícias. Elias recebeu uma má notícia de Jezabel, dizendo: você será morto. E o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Chegando lá, ele pediu a morte. Aleluia. Senhor, me dá a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, naquela hora ele pediu a morte, ele dormiu, estava deitado ali, e um anjo apareceu a ele e colocou do seu lado comida, colocou do seu lado água e o acordou. O anjo apareceu para lhe dizer que aquelas palavras que Satanás lançara eram todas mentira. Aquelas palavras que o inimigo às vezes coloca no nosso ouvido, que você não vai conseguir, que você não serve para nada, que você é um lixo nesta terra, que você quer a morte, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque tudo isso é mentira, irmãos. O Senhor tem as palavras de vida eterna que estão na Bíblia. O Senhor tem as palavras de vida eterna que vem do altar. O anjo da igreja vem para dizer o que você precisa fazer e como você deve agir diante das astutas ciladas do inimigo. Aleluia! Irmão, você que está aqui hoje, o que vale mais na nossa vida, na sua vida, é a palavra de Deus ou é a palavra de Satanás? Certamente é a palavra de Deus. E Elias estava ali e ele ouviu aquela palavra do anjo: levanta, bebe esta água, come. E ele levantou, bebeu a água e comeu. E ele olhou de novo para debaixo daquele zinho e dormiu de novo. Irmãos, ele tinha se alimentado, ele tinha ouvido a voz do anjo, mas ele ainda não tinha